Bem, amados, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre estresse. Mas antes de falar sobre estresse, eu queria tentar resgatar um pouco daquilo que nós falamos ontem, dizendo o seguinte: cada profissão tem as ferramentas específicas dela. Cada profissão. O mecânico de autos tem as ferramentas específicas para trabalhar com auto. O pedreiro, albanível, tem a sua ferramenta específica. O médico tem as suas ferramentas. Nós não podemos pensar em trocar ferramentas. Seria hilário pensar num pedreiro com estetoscópio tocando na parede. Hilário. Seria perigosíssimo um médico com colher de pedreiro na barriga de alguém. Concorda comigo? A palavra de Deus diz que nós somos edificadores na casa do Senhor. Interessante que as Escrituras falam de nós como edificadores e como casa. Então, ao mesmo tempo que somos casa, nós somos edificadores. Cada um veja como edifica e qual material usa para essa edificação. Mas nós somos edificadores. E os edificadores têm suas ferramentas. Eu gostaria de ler com você alguns versículos de 1 Coríntios, capítulo 14. Só tentando fechar o assunto de ontem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. E nós vamos ler alguns versículos. O versículo 4, o versículo 5, o versículo 12, o versículo 19 e o versículo 26. Então, 4, 5, 12, 19 e 26. Escreveram? Slow. Ok. 4, 5, 12, 19 and 26. Okay? Alguém pode ler, por favor? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. 5. Agora o 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. 12. Assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. E o 26? Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Qual é o tema desses versículos? Edificação. Esse é o tema desses versículos. E esses versículos estão falando das ferramentas que nós precisamos para edificar os santos de Deus. A ferramenta que Deus deu a nós para a edificação dos santos, essas ferramentas se chamam dons espirituais. Nós podemos edificar uma pessoa sem uso dos dons espirituais, se é que é possível, até a nossa altura, ou até a nossa semelhança, ou até aquilo que a gente é, sem dons espirituais. Se você vai edificar uma parede, você constrói essa parede até onde você alcança na sua estatura, correto? E a parede vai ter o seu tamanho.
Depois disso, você precisa de andaimes. Andamios. Você precisa de andaimes. Qual é a palavra em inglês? Scaffolding. Scaffolding. Você precisa disso para construir além da sua estatura. Pois bem, amados, se nós queremos edificar aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, nós precisamos das ferramentas do Senhor. Porque se não usarmos as ferramentas do Senhor, nós vamos deixar pessoas à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí as coisas são terríveis. Concorda comigo? Não? Amém. Nós conversávamos aqui um pouco sobre o ensino que nós damos. São bons ensinos, maravilhosos, catequese, os catecismos que nós usamos. São coisas boas, a doutrina é boa. Mas, amados, é impossível praticar as verdades de Deus sem o poder de Deus. É impossível. É impossível. Os mandamentos de Deus, eles não são só difíceis de ser obedecidos. Não são só difíceis, são impossíveis. Todas as ordens de Deus trabalham nesse nível do impossível. Por exemplo, Jesus chega para um aleijado, um coxo, que está há muitos anos ali, entrevado, sem poder caminhar, e chega para esse homem e manda ele fazer o quê? Exatamente o que ele não podia fazer. Chega para um cego e manda o cego fazer o quê? Enxergar. Se fosse eu, ao cego eu mandaria que ele ouvisse. Seria muito mais fácil me obedecer. Mas Jesus manda fazer exatamente o que a pessoa não podia fazer. E chega para nós e diz assim: sede perfeitos. O que é mais difícil? Um cego ver ou a gente ser perfeito? Queridos, as duas coisas são impossíveis a nós. As duas coisas são impossíveis. Quem faz o cego ver e quem faz a gente ser perfeito é o Espírito de Deus. Amém. Amém? Eu tenho dito para os irmãos: desistam de tentar ser perfeito. Você não consegue. Só o Senhor pode fazer essa obra. Mas Deus tem ferramentas. E as ferramentas que Deus nos deu são os dons espirituais. Não tente edificar pessoas sem o uso dos dons espirituais. Eu comentava ontem que a maior parte das nossas congregações tem uma teologia renovada, mas tem uma prática tradicional. E tentamos edificar os discípulos com apostilas, com catequeses, com esboços, mas é impossível a eles. E sabe o que acontece? Muitas vezes no Brasil, me refiro a congregações no Brasil, chegamos com ensinos muito bons para a pessoa, mas ela não consegue praticar. E aí o que a gente fala? É um rebelde. É um rebelde. Não conseguiu praticar. E quantas pessoas saíram do nosso meio com essa pecha, com esse rótulo de rebelde, porque não conseguiram praticar. E aí nós nos comportamos como fariseus, que atamos fardos pesados sobre o ombro dos discípulos e nem com o dedo mínimo tentamos levantá-los. É impossível crescer sem o poder do Espírito Santo e é impossível crescer sem os dons espirituais. Amém, amados? Amém. Nós precisamos de palavra de ciência para entender o coração de uma pessoa. Há um livro muito bom de Watchman Nee. Ele diz, num capítulo específico, ele fala muito sobre a necessidade de aprendermos a ouvir. Eu chamo isso de palavra de ciência. Ele diz o seguinte, que ao escutar uma pessoa, nós temos que escutar o que ela está falando, o que ela gostaria de falar e o que ela está escondendo. Eu pergunto a vocês, sem discernimento de espírito é possível? Não, amados. Seria adivinhação. E isso não é o caminho de Deus. Precisamos do dom de discernimento de espíritos para saber que espírito está operando na pessoa.
Se o Espírito de Deus, se o Espírito do diabo, se o próprio Espírito da pessoa. Amém. Precisamos de palavras de sabedoria para aconselhar. Amém? Eu gosto de lembrar uma experiência que eu passei com nossa filha, que chegou para mim uma vez, depois de eu aconselhar alguém, e ela chegou para mim e falou: pai, eu quero conversar com você. Eu falei: pode falar, filha. Não, pai, eu estou com um problema e quero conversar com você lá na sala. Ela queria um tratamento de ovelha, era uma desse tamanho, pequenininha. E ela foi comigo para a sala e falou: pai, estou com um problema. Eu falei: meu Deus, que problema cabe nessa cabecinha tão pequena? Falei: fala, filho, que problema você tem? Ela falou: olha, pai, é assim, Deus manda eu fazer uma coisa e o diabo manda eu fazer outra. Eu falei: peraí, tem problema aqui, realmente. Aqui há um problema. Falei: mas como é que é isso? É assim, pai, a mãe manda eu fazer uma coisa e o diabo diz assim: não faça. Ela discerniu que aquela voz que ela ouvia era do diabo. Aí eu falei aquela receita que nós damos para todas as pessoas: você precisa orar. Não é a receita que a gente dá? É a forma mais direta da gente se descomprometer. Você precisa orar, buscar Deus. Vai buscar Deus. E ela falou assim para mim: pai, não adianta, porque eu falo com Deus, Ele fica sentado no trono e não faz nada. Falei: meu Jesus. Falei: você quer que eu ore por você? Ela falou: pai, eu já falei, não adianta. Falei: Deus, o que é que eu faço? Aí mandei um SMS para cima, mensagem de texto, rapidinho. Falei: Deus, manda uma resposta rápida, porque eu estou precisando. E Deus me deu uma palavra. Eu falei: filha, não é que Deus não responde, é que você não presta atenção na resposta de Deus. Quando você desobedece e o Pai disciplina você, é resposta da sua oração. Ele falou: ah, agora eu entendi, pai. Deus responde a sua oração. Eu perguntei: você quer que eu ore agora com você? Ela falou assim: agora eu quero. Ela entendeu. Amados, eu nunca pensei, eu nunca havia pensado nisso. Eu nunca havia pensado. E foi uma resposta de oração para o coração dela. Você pensou no conflito que ela estava tendo? Ela estava tendo um conflito do tipo Romanos 7. Eu chamo de Romanos 7 Kids. Né? Era Romanos 7 infantil. Ela estava tendo um problema sério, de um conflito no seu coração entre a verdade e o erro. Ela estava tendo um conflito. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é aquela palavra que você traz para alguém, um conselho pastoral que você não elaborou, e aquilo vem. E a pessoa que recebeu o conselho fica admirada, porque não sabia que havia tanta sabedoria em você, e você também fica admirado, que você sabia que não sabia. A palavra fala de dons de curar, não é dom de curas, é dons de curar. Dons de curar se refere a doenças no corpo, no espírito e na alma. E nós precisamos discernir onde está atuando a doença, se é uma doença ou se é uma enfermidade. Às vezes você ora com alguém e a pessoa se levanta da cama e daqui a pouco volta para a cama de novo e a gente vem com aquela outra receita: não teve fé. Aí a pessoa fica doente e agora incrédula. Porque nós não discernimos onde estava a enfermidade da pessoa, a doença da pessoa. Eu quero resumir dizendo isso: é impossível edificar as pessoas sem o uso das ferramentas corretas, que são os dons espirituais. Se nós não usarmos ferramentas, as pessoas só crescerão até a nossa estatura. E isso é péssimo, porque as pessoas têm que crescer até a estatura de Cristo, não na nossa estatura. Amém, amados? É a única forma. Que Deus nos ajude a usar os dons espirituais. Amém? E usar quando? Usar em casa, usar no trabalho, usar nas reuniões,
Infelizmente, nós os cristãos gostamos dos dons nas reuniões mais empolgantes, né? Mas os dons espirituais são ferramentas para serem usadas em todo o tempo da nossa vida. Amém, amados? Então, isso é que eu queria falar com vocês, fechando o tema de ontem. E a palavra diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Agora, por favor, quando você pensar em melhores dons, não pense que há uma escala de superioridade entre um dom e outro. Porque se você achar que tem um dom melhor, você vai ter que classificar um deles como o pior. Eu resolvi essa questão para o meu coração, pensando que esta frase está embutida entre os dois textos de Coríntios 12 e Coríntios 14, o que está no meio dele é o 13. Quais são os melhores dons? São aqueles que são usados tendo como base o amor de Deus. Quais são os piores dons? São aqueles que são usados sem o amor de Deus. Os mesmos dons podem edificar e também podem matar. Os mesmos dons. Os melhores dons são aqueles que são usados corretamente na força do amor e da graça de Deus. Amém, amados?